tá bom? A nossa missão é adorar a Deus. E quando nós falamos de adoração, nós não estamos falando apenas no momento de louvor, que também faz parte da adoração. Mas infelizmente nós quase que privamos essa adoração a Deus num cântico, no louvor da igreja, no momento ali onde nós estamos celebrando, cantando ao Senhor. A nossa vida é para a adoração e glória do Senhor, em tudo aquilo que nós fazemos. E aqui o que nós acabamos de fazer, de cantar, é apenas um reflexo daquilo que eu vivo diariamente como a minha vida que adora o Senhor, para louvor da sua glória. E essa é a missão da igreja. Essa é a missão para a qual Deus nos chamou. Alguns vão dizer assim, poxa, mas não, a missão da igreja é evangelização, a missão da igreja é ajudar as pessoas que estão enfermas, a missão da igreja é ajudar. Isso faz parte da tarefa da igreja, como consequência de pessoas que estão agora constantemente vivendo em adoração ao Senhor. Porque, de fato, a missão de todos nós, a missão da Igreja Batista Vida Nova, é glorificar e adorar a Deus. Agora, como eu disse, você nem sempre vai conseguir vir aqui à frente cantar. Você vai tocar, você vai vir aqui louvar a Deus, você vai aqui cantar afinado como o pessoal do louvor às vezes canta? Não! Por isso não entenda que o louvor significa apenas cantar, apesar de fazer parte. Porque quando nós cantamos, devemos cantar com toda alegria, com toda a devoção a Deus, com toda a reflexão com aquilo que nós estamos cantando também. Nós vamos falar aqui ao longo disso, tá bom? E ao longo dessas semanas nós vamos trabalhar o texto, o livro de Malaquias, ok? Começando hoje pelo capítulo 1, versículos de 1 a 5. Lembrando que Malaquias traz aqui uma ideia, principalmente nesses primeiros versículos, que é justamente o tema da nossa mensagem, que é a vindicação do Senhor da adoração. A vindicação não é apenas alguém que está reivindicando o seu direito, mas quando nós estamos falando de vindicação, significa que ele está requerendo o seu direito, ao mesmo tempo agora justamente decretando um juízo diante daquilo que não está acontecendo. A vindicação é o processo agora de reclamação de direito e propriedade. A vindicação é o processo que determina agora uma conduta correta para aquele que está reivindicando. Agora, irmãos, a quem nós devemos adoração? A quem nós devemos adoração? Quem é o único digno, quem é o único que tem direito de vindicar, de reivindicar a nossa adoração? Por isso Deus não está errado nisso aqui. Deu para entender? O único que tem direito de reclamar, de reivindicar toda a nossa atenção, toda a nossa adoração, toda a nossa devoção, não é a sua esposa, não é o seu filho, não é o seu trabalho, não é a sua vida social, mas o próprio Deus. Esse sim tem direito. Não só de reivindicar isso, mas agora de exigir que se isso não for feito, ele trará também agora corrigirá essa conduta de forma justa. Num sentido agora de exortação. É nesse sentido que Deus levanta Malaquias para exortar o povo de Israel, para restaurar a conduta adequada para com Deus. Um chamado à adoração adequada, pertinente ao único Deus. E não é qualquer adoração. Não é qualquer coisa. Deus estava indicando o seu direito de ser adorado de forma, inclusive, adequada e nos termos dele. Por isso, a adoração não é uma opção livre da minha parte. A gente já começa dizendo aqui. Porque se ele é o único digno de ser adorado, se ele agora está justo pedir isso da nossa parte, se é justo da parte de Deus exigir isso de nós, ok? Nós não podemos agora barganhar ou fazer a adoração do jeito que eu quero. Eu vou adorar. Ah, mas você já viu aquela frase? O que importa é a sinceridade do meu coração.
Não é? Essa frase nada mais é uma frase que demonstra aqui que você está errado. Que a pessoa está errada, mas ela não assume o erro dela. Mas o que importa é que eu fui sincero. Mas o que importa é que agora eu fiz de todo o coração. Irmãos, tem pessoas por aí que mostram o corpo de forma pornográfica dizendo: ai, eu estou adorando o Senhor com o meu corpo, de toda a sinceridade, com todo o meu coração. Mas a adoração vem da parte de Deus. Ele coloca agora os critérios de como nós devemos adorar. É interessante que o texto de Malaquias está pequeno aí. Vamos testar aí a sua visão, além do alcance hoje. A visão dos Thundercats. Brincadeira, você pode abrir sua Bíblia aí, acessar o seu celular se você não estiver enxergando, tá bom? Malaquias capítulo 1, versículos de 1 a 5, já começa dizendo assim. A primeira frase já é difícil, porque ela diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias. A primeira frase do livro vai dizer assim, é como que um juiz decretando a sua sentença. Eu não entendo muito lá do juridiquês, Luiz, a turma, mas é o juiz dando o despacho. Talvez você, olha, o despacho, a sentença do juiz, está aqui, ele escreveu: você agora foi culpado das acusações, agora você vai pagar tanto, papapá. O livro começa já assim, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias. O Senhor diz: eu sempre os amei. Ao mesmo tempo, uma frase dura, né? A segunda frase diz assim: o Senhor diz, eu sempre os amei. Olha só. Começa com o negócio, presta atenção, vem um negócio aí. Mas aí a segunda frase vem: Deus diz, eu sempre vos amei. Mas aí vocês perguntam: como é que nos amastes? E o Senhor responde: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Fiz dos montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom disser, fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas, o Senhor dos exércitos responderá: eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez. E a terra deles será chamada de terra da maldade. E o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com seus olhos e dirão: o Senhor é grande, também fará. O Senhor é grande também fora das fronteiras de Israel. O contexto de Malaquias aqui, o próprio nome vai descrever literalmente no hebraico o mensageiro, fazendo justamente um trocadilho com esse mensageiro que pronuncia agora uma mensagem que está por vir. Lembra de João Batista? Eis o mensageiro de Deus, aqui é a voz que clama no deserto, fazendo justamente esse papel. Malaquias é quase que esse João Batista descrevendo aqui, condenando uma atitude ruim do povo. Ao mesmo tempo falando a atitude boa de Deus para com o povo, porque ele vai dizer: tem uma sentença, e o Senhor diz: eu sempre os amei. E esse mensageiro agora leva essa mensagem. Tem muitos profetas por aí que, até nas Escrituras a gente vai observar isso, né? O próprio Jeremias, uma vez, no seu livro, questiona Deus: poxa Deus, mas o Senhor só me chama para falar desgraça para o povo. Jeremias vai dizer isso. Toda palavra que o Senhor me dá para que eu diga ao povo é palavra terrível, de juízo. Porque o povo ouvia profetas que traziam palavras sedutoras. E ele vai dizer assim, alguns dizem paz, paz, paz em Israel. Alguns declaram em Israel paz, 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 quando não há paz em Israel. Alguns profetas estavam dizendo isso. Paz, paz, paz. Jeremias vem e diz: não há paz em Israel. E logo depois disso, o povo é levado para o cativeiro. Agora, Malaquias também tem essa função no ministério pós-cativeiro, onde agora o povo retorna do cativeiro depois de 70 anos da Babilônia. Agora retorna ao povo, retorna de volta agora com os medos, retorna novamente para Israel,
começa agora a reconstrução do templo, lá com Esdras. Depois nós vemos mais uma leva de pessoas retomando para Israel e ali reconstruindo novamente as cidades. E depois nós vemos novamente um outro grupo com Neemias. Um livro fantástico. E é mais ou menos nesse período aqui onde provavelmente Malaquias está exercendo o seu ministério, porque agora, depois lá em Neemias, quando Neemias volta para reconstruir os muros de Jerusalém, o povo já havia construído parte do templo, mas nem tudo ainda havia sido estabelecido. O culto ainda começou bem, mas terminou mal, como a gente sempre fala aqui. Ele começou empolgado, voltamos para a nossa casa, voltamos para a nossa terra, mas logo o povo já larga de mão. Já começa a cultuar a Deus nos seus termos, começa a cultuar a Deus conforme o seu entendimento. E a gente vai ver toda essa dinâmica, todo esse problema no próprio livro de Neemias, onde Neemias agora precisa encarar uma oposição, mesmo dentro do povo de Jerusalém, de Israel, ali outros povos que estavam ali também causando confusão dentro do povo de Israel, o templo que não havia terminado ainda, os muros derrubados, e o povo simplesmente cultuando a Deus conforme ele queria. Malaquias exerce seu ministério mais ou menos um pouco mais à frente nesse período aqui. E dentro desse contexto agora, mesmo diante disso, ele traz essa palavra de Deus agora justamente que independente da situação, Deus vindica a adoração. Mesmo diante dessa situação em que o povo se encontrava, de reconstrução, ao mesmo tempo de perseguição, de se sentir derrotado porque agora sofria a humilhação de outros povos, a gente vai ver isso lá em Neemias. O povo sendo humilhado por outros povos. Olha esse povinho que está voltando aí. Olha esse povinho que está tentando reconstruir das ruínas o seu templo, a sua cidade. Cadê o seu Deus? Israel escutava isso. Cadê o seu Deus? Vocês dizem que o único Deus está com vocês, mas olha a situação no qual vocês se encontram. E o povo sendo humilhado por outros povos, por outras nações. Mas Deus, no seu entendimento, agora vai descrever que mesmo diante disso, diante de um contexto social problemático, o povo precisa continuar adorando a Deus. E uma sentença pronunciada é determinada por Deus, porque ele vindica aqui o seu direito, que não está sendo cumprido. Ele vai dizer assim, e aqui eu quero dividir o texto em algumas partes para a gente entender um pouco mais isso. Onde ele diz, novamente, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias, e o Senhor diz, eu sempre os amei, mas vocês me perguntam, como é que nos amastes? De novo, Deus estava indicando o seu direito para que agora o povo cumpra agora aquilo que Deus determinou. Missão, adoração. Missão, glorificar a Deus. Mas o povo cumpre isso por um senso errado. Da parte agora do povo, Deus está sendo injusto para com o seu amor. É interessante porque logo após a segunda declaração eu sempre vos amei. E o que está inserido dentro disso? Um sentimento, ou um senso injusto, ou um senso de injustiça por parte do povo diante da realidade social, econômica, religiosa e de humilhação e abuso para o qual o povo estava passando. E o povo diz assim, poderia até não falar, mas pensar. Como é que esse Deus nos ama? Olha a nossa situação. Olha os outros povos infiéis ao nosso redor, todos prosperando, todos agora zombando de nós. E olha, mas aí Deus vem e diz que Ele nos ama. Há um questionamento aqui que Deus já adianta isso de pronto. Eu sempre vos amei.
Mas diante da tragédia, diante do problema, há o questionamento quanto ao amor de Deus. No sofrimento, somos inclinados a questionar o amor de Deus. Isso acontece hoje? Isso acontece hoje? Cadê Deus? Eu garanto para você, irmãos, que muitos aqui, muitos lá no sul, muitas pessoas a olhar para toda aquela tragédia, muitos questionaram, cadê Deus? Cadê Deus? Quando você chega na sua casa e tudo está lameado, eu falei certo? Lameado, cheio de barro, tudo perdido. Aquela geladeira que você comprou lá no final do ano, que você ainda está pagando, já era. A tua televisão que você comprou, tua casa desabada. E as pessoas, igrejas que não podem ter mais culto porque agora acabou a igreja, simplesmente acabou tudo. Aparelhagem de som, computador, instrumentos musicais. E agora? Cadê Deus? No sofrimento somos inclinados a questionar isso. Agora não vamos mais adorar aquilo que, agora, irmãos, só que isso, irmãos, é um problema, porque quando nós questionamos o amor de Deus, a consequência disso é que nós não adoramos aquilo que nós não amamos. Sim ou não? Você adora aquilo que você não ama? Eu não adoro aquilo que eu não amo. Eu não vou prestar atenção naquilo que eu não amo. Eu não vou agora dedicar o meu tempo, o meu coração para aquilo que eu não amo, para aquilo que eu não tenho sentimento. Mas Deus vem e diz, eu sempre vos amei. Eu sempre vos amei. Por isso a tua adoração justamente reflete o tipo de amor que você tem para com Deus. Deu para entender aqui a profundidade disso? Vou repetir. A adoração, a nossa adoração, reflete justamente o tipo de amor que eu tenho para com Deus. E nos esquecemos que o primeiro mandamento é o quê? Qual é o primeiro mandamento? Vamos junto aqui, gente, para você estar junto comigo? Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas esse amor, a minha adoração deveria refletir isso. Esse amor a Deus sobre todas as coisas. Mas infelizmente, muitas vezes isso não é refletido. E isso agora demonstra o tipo de amor que eu tenho para com Deus. Ou nenhum amor para com Deus. Deu para entender aqui? Porque aquele que não ama a Deus, não vai adorar a Deus. Aquele que não ama a Deus não vai perder tempo com Deus. Ele vai perder tempo com seus prazeres, com as suas motivações, com o seu querer. Seja aqui a sua dedicação, aqui não vai ser mais vir para um culto, vir aqui adorar a Deus. Poxa, eu não tenho vontade. Porque é o tipo de amor que eu tenho para com Deus. Porque Deus não quer agora esse tipo de amor, como eu disse no início da mensagem, mas é de sinceridade de coração. E a gente vai entender que tipo de amor aqui é esse. Um amor que exige sacrifício. Uma dedicação amorosa agora que luta contra o relaxo, contra a preguiça. Porque, irmãos, que preguiça que eu estava de vir para a igreja hoje, hein? Nossa, aquele friozinho gostoso, aquela mantinha quentinha. Mas pastor, você é pastor, né? Tem que trabalhar, né? É isso? Mas pastor também tem preguiça. Antes de ser pastor, eu sou o William. Pecador, preguiçoso, que luta com o pecado. Não é assim? O relaxo, a displicência, justamente vai trazer aqui o tipo de amor que eu tenho para com Deus. Irmãos, não é assim, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem terrível. O marido diz assim para a esposa, querida, eu te amo. E a esposa diz, eu acredito nele. Querida, eu te amo. Nesse mês dos namorados eu vou te dar um baita de um presente. Porque eu te amo, porque você é a razão da minha vida. Aí chega lá, quando que é o dia dos namorados? Dia 12, né? Dia 12 de junho. 12 de junho, dia dos namorados. Aí você vai
e dá para sua esposa uma panela de pressão. Querida, com todo o meu amor, está aqui a panela de pressão demonstrando o meu amor. Com toda a sinceridade de coração. Com toda a... que a querida vai pensar? Que tipo de amor é esse? A propósito, toma uma panelada na cabeça. E aí chama o pastor, porque vai dar briga. Pastor, vem aqui, vai dar briga aqui. Deu para entender aqui? Como é que isso funciona? Que tipo de amor? E se nós amamos a Deus sobre todas as coisas, isso envolve sacrifício. Um sacrifício agora de, inclusive, quando eu digo para minha esposa que eu amo a Deus sobre, que eu amo a minha esposa, eu digo lá para Cris, bota meu nome aí no jantar dos namorados, que eu vou pagar 250 conto aí para levar no coco bambu. Amém? Ó. Isso é demonstração de amor. Ó. As irmãs não vão, esse cabra me ama. Ó, esse homem me ama. E ela vai, esse homem me ama. Você ganhou o resto do ano de férias. Ó, mais ou menos, que tudo é pouco, né? Tá entendendo aqui a diferença? Porque você se esforçou, você colocou a sua vida como consequência desse amor. E é interessante porque a resposta desse questionamento, que está implícito nessa declaração de amor para com Deus, de Deus aqui, é que Deus agora vai apresentar como é que é esse amor dele. O Senhor dá um exemplo disso, o Senhor responde, Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Fiz dos montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom disser, fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas, o Senhor dos Exércitos responderá, eles podem reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez, e a terra deles será chamada terra da maldade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Deus responde com o seu amor incondicional e também com a sua rejeição incondicional. Se você está duvidando que eu amo vocês, porque vocês estão passando por essa humilhação, porque os outros povos estão humilhando você, eu vou dizer isso para vocês. Eu amo porque o meu amor é incondicional. E a minha rejeição também é incondicional. E isso aconteceu desde o início. Desde o início de quando vocês existiram. Os irmãos se lembram que esse amor incondicional agora é derramado sobre Jacó. E aqui, irmãos, quando nós olhamos a ficha corrida de Jacó, aquele homem não era digno do amor de Deus, porque ele era enganador, manipulador, malandro. Deu para entender? Como é que pode Deus derramar o seu amor sobre essa pessoa? Mas Deus incondicionalmente derrama o seu amor sobre a vida dele. Em contrapartida, despreza o seu irmão Esaú, que ao mesmo tempo, perdendo a perspectiva, não tendo fé em nenhum momento na promessa de Deus, vende o seu direito de primogenitura para o seu irmão com um prato de lentilha, desprezando a Deus. O que me importa esse título se eu estou morrendo de fome? Não foi isso que ele disse? Dá esse prato de sopa para mim. Eu troco Deus por um prato de sopa. Eu troco a adoração a Deus por o Domingão do Faustão. Não tem mais nem Faustão, né? Nem sei o que é o Domingão hoje. Eu troco Deus por qualquer outra coisa. E se der, eu estou lá com Deus. Deu para entender aqui? Mas esse faz parte da rejeição incondicional de Deus. E aqui, irmãos, isso é muito pesado, porque muitas vezes pessoas até tremem na cadeira, dizendo, mas como é que pode Deus escolher alguns e rejeitar outros? Porque Ele é Deus. E no seu amor incondicional, o próprio Paulo vai descrever isso, lá em Romanos capítulo 9, versículos de 13 a 15. Deus é injusto?
Que diremos então? Deus é injusto? Porque se Deus fosse justo, não deveria escolher ninguém. Certo? De modo nenhum. Pois ele disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Por isso Deus está dizendo: eu os amei, eu os amo desde o princípio. Sabe por quê? Porque eu decidi amá-los incondicionalmente. E olha para esse povo agora, descendente de Esaú, e nós vamos ver os outros textos aqui. Eles fazem parte da minha rejeição incondicional. Eles podem agora humilhar vocês, eles podem agora zombar de vocês, mas eles fazem parte de uma maldição, porque vocês de fato eu amo. E nada vai mudar isso, incondicionalmente. Por isso, irmãos, aqui, muitas vezes nós colocamos Deus no banco dos réus e julgamos o amor de Deus. Por uma visão muito medíocre da nossa vida cristã. Sobre aquilo que Ele dá ou não dá. Sobre aquilo que Ele priva ou não nos priva. Sobre aquilo que Ele nos livra ou não nos livra. Ah, se Ele livra, Deus ama. Se Ele não livra, Deus não ama. Se Ele dá, Deus ama. Se não dá, Deus não ama. Mas Deus não prova o seu amor assim para conosco. Deus prova o seu amor justamente numa eleição incondicional, na eternidade. Onde nós nem sequer pensamos e sabemos o porquê disso. Porque isso faz parte do mistério de Deus. Como é que Deus prova o seu amor para conosco? Enviando o seu Filho Jesus, morrer na cruz, por aqueles que de antemão predestinou, escolheu e agora desfrutam dessa graça salvadora de Cristo Jesus. Por isso, quando você e eu perguntarmos, cadê o amor de Deus? Pense que Deus amou incondicionalmente. E o fato de Deus amar incondicionalmente não significa que Deus vai nos livrar dos problemas como o próprio povo de Israel aqui. Lembrando que esse povo, e que agora faz parte da exclusão de Deus, da rejeição incondicional de Deus, os edomitas, eram descendentes de Esaú. Está vendo aqui? Israel, descendente de Jacó. Os edomitas, descendentes de Esaú. Como nação, como geração, como povo, rejeitado por Deus, dentro de uma promessa. Não significa aqui, irmãos, que edomitas não fossem salvos. Não significa aqui que edomitas não pudessem cultuar a Deus, como nós vemos, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 23, versículos de 7 a 8. Não odeiem os edomitas, porque são irmãos de vocês, nem odeiem os egípcios, porque vocês viveram como estrangeiros na terra deles. Os filhos que eles nasceram na terceira geração, cada um deles poderá entrar na Assembleia do Senhor. Individualmente, esse povo tem esperança a partir do momento que você, povo de Deus, cumprir a sua função de adorar a Deus. Deu para entender aqui? Agora, como povo, eles não estão nos meus planos, mas vocês estão. Mas vocês estão. Não é à toa que esse povo agora vai insistir até dizendo, olha, se Deus destruir, nós vamos reconstruir. Até afronta a Deus. Mas eu vou derrubar outra vez. E essa terra será chamada terra da maldade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E se nós fazermos assim essa analogia, irmãos, quando você olha para o mundo, e você agora não pode olhar para o mundo e copiar o mundo, como nós já vemos nas Escrituras, precisamos lembrar que o mundo está contra Deus. É o povo contra quem Deus está irado. Eles vivem debaixo dessa ira, e você não mais. Amém por isso? Você imagina amanhã, segunda-feira, depois de um feriado, talvez você já até recebeu e-mails do chefe com um monte de tarefa, trabalho, coisas que já está pensando aqui no culto para acabar, que amanhã é segunda-feira. Meu Deus! Você ora de manhã,
bota a roupa dos filhos lá para ir para a escola, faz uma oração e vai trabalhar debaixo da bênção de Deus, da graça de Deus, do cuidado de Deus. Pode até passar por problemas, dificuldades, tribulações. Mas, por contrapartida, há aqueles que não estão debaixo desse amor de Deus e que recebem também, e-mail do chefe, um monte de tarefa, problemas para resolver, muitas dificuldades, mas que também, ao sair de casa, não estão debaixo dessa proteção de Deus, desse cuidado de Deus, desse amor de Deus, estão debaixo da ira de Deus. Deu para entender a diferença aqui? Deu para entender o privilégio no qual vocês se encontram? Amanhã, quando sair de casa, irmãos, e segunda-feira, de manhã eu sou um pecador nato pela manhã. Eu prefiro não falar muita coisa para eu não pecar mais do que eu já peco do meu coração. Certo? Porque bom dia por quê? A Linda acorda maravilhosamente bem. No humor, numa alegria insuportável. Da minha parte. Da minha parte, tá bom? Porque eu estou pecador. Ela se levanta, ela acorda, ela conversa. Que maravilha. Mas eu acordo? Eu não acordo, né? Meu Deus. Aí depois do café, lá, só depois do café que eu vou... Aí eu faço minha hora silenciosa, peço perdão, Deus perdoe, porque mais uma vez eu acordei, mal-humorado, Deus ajuda nós, Deus... Aí eu vou me santificando ao longo do dia em Cristo Jesus. Olha, mas essa é a realidade, onde nós começamos a adorar a Deus, nessa luta contra o pecado que resiste em nossas vidas. Mas você tem o privilégio de ser o Filho de Deus, escolhido por Deus, demonstrando assim esse amor de Deus para com você, coisa que o mundo lá não tem. Por isso, não inveje o mundo. Não inveje o mundo. Ai, mas eu queria ter o cargo que ele tem. Olha, eu queria ter o que ele tem. Ai, eu queria fazer a viagem que ele tem. Ai, eu queria ter essa moça do Instagram, eu queria ter a vida dele. Não inveje o mundo. Em nome de Jesus. Não copie o mundo, porque eles estão debaixo da ira de Deus. E por mais que eles lutem contra isso, por mais que eles façam, por mais que eles doem cestas básicas lá para o Rio Grande do Sul, eles ainda continuarão debaixo da ira de Deus, coisa que você não está. E louve a Deus por isso. Adore ao Senhor por isso. E aí, Deus vai dizer o seguinte... Nessa vindicação à adoração. Vocês verão isso, ó povo de Israel. E os seus olhos dirão, o Senhor é grande também, fora das fronteiras de Israel. Porque agora eles serão testemunhas da ação de Deus, que atua inclusive fora das fronteiras de Israel, onde Deus também está atuando, não descrevendo um universalismo de salvação como povo, como nação, mas a ação de Deus de como povos que não têm nenhuma ligação agora com Deus, continuam ainda adorando o Senhor. E nós vamos ver isso na próxima semana. Porque egípcios saíram com o povo de Israel do Egito para adorar a Deus. Nós vamos ver pessoas no Novo Testamento que saíam de outros povos, de outros lugares para adorar a Deus. O próprio Paulo era assim. O próprio Paulo. Ele não nasceu em Israel. Mas ali, diante de uma descendência por parte de mãe, muitos continuam adorando a Deus. Vocês verão isso. Porque Deus aqui, irmãos, não fica sem honra e sem glória. A forma agora como ele se revela, justamente é nesse amor incondicional. Não duvidem disso. Não duvidem disso. Por isso, na adoração ao Senhor, envolve amor e temor. Você está aqui porque você ama a Deus. Ao mesmo tempo, você teme a Deus. Por isso, presta um culto adequado a Deus, de coração. A adoração envolve diligência amorosa. Eu faço bem para Deus. Quando a gente bate palma aqui, a gente estava aprendendo a bater palma. Bato palma bem para
Deus. Deu para entender? Eu canto muito bem para Deus. Eu fico naqueles botõezinhos ali, muito bem para Deus. Tem gente lá embaixo com as crianças exercendo o seu ministério para Deus. Isso envolve uma diligência amorosa de pessoas que ficaram aqui depois das 10h30 até quase 1h da tarde, chegaram mais cedo, outros que prepararam coisas ao longo da sua semana, que se privaram de uma maratona na internet, se privaram de um momento de descanso, porque eles amam a Deus. Deu para entender? Deu para entender aqui? Para encerrar, eu gosto muito dessa passagem de João 4:24, eu falei sobre isso na quarta-feira. Sobre essa mulher que faz uma pergunta para o Senhor Jesus, onde eu considero um dos papos, dentre outros, um dos papos bastante teológicos das Escrituras, que é a mulher samaritana. Onde ela pergunta, onde agora ela Jesus chega diante dela e começa a conversar, e ela faz uma pergunta: olha, onde nós devemos adorar a Deus? Porque alguns dizem que é lá em Jerusalém, outros dizem que é aqui no monte. Olha, como é que é isso? E aquele texto envolve lá um contexto histórico, principalmente que vem lá da divisão do reino de Israel. Quando agora o reino é dividido, parte de Israel agora continua a sua adoração em Jerusalém, e a parte norte de Israel agora começa a instituir vários locais de adoração, e isso desvirtua a nação. E a própria Samaria é um desses locais. Tanto que era um local evitado por judeus. Lembra disso? Jesus, vamos passar por Samaria? É isso? Mas essa mulher vem e pergunta: onde devemos adorar? E já a resposta de Jesus é: Deus é Espírito. É necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. É muito interessante porque essa pergunta não vem de uma pessoa ligada à religião. Essa pergunta não vem de uma pessoa ligada a um sistema ritual religioso. Essa conversa não vem de um sacerdote, essa conversa não vem de um doutor da lei, essa conversa não vem de alguém que estava ligado à religião, mas vem de uma pessoa que justamente está à margem da religião. Porque se vocês lembram, a conversa que ela teve com Jesus foi uma conversa muito dura. Lembra? Jesus pergunta: cadê o seu marido? Eu não tenho marido. Ela diz: bem, porque o que você está não é o seu marido. Porque você já teve outros maridos e assim por diante. E Jesus começa essa conversa numa exortação. Essa mulher não é digna de estar na adoração. Porque muitas vezes nós consideramos a adoração dessa forma, onde eu preciso agora de ser um santo agora, ungido, para que a minha adoração possa chegar a Cristo Jesus. Não é isso, não. Eu preciso ter uma vida perfeitinha para adorar a Deus. Eu preciso estar agora sempre muito bem para adorar a Deus. Mas Jesus vai dizer: Deus procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Não com sinceridade de coração. E aqui eu gosto de lembrar que o próprio João 14, versículo 6, vai dizer assim, o Senhor Jesus vai dizer: eu sou o caminho e a... Ninguém vem ao Pai senão? Qual é a verdade que você vai adorar o Pai? Sobre a verdade de Cristo Jesus. Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Qual é a verdade? Sinceridade do coração? Singeleza? Porque eu faço, que é de pureza de coração da minha parte. Não, a verdade está em Cristo Jesus. E se você não estiver nessa verdade, Deus não está nem aí com a sua adoração. Deus rejeita a sua adoração. Deus vai dizer em Malaquias: quem dera fechasse a porta do templo. Porque essa é a verdade que nós adoramos. O próprio Senhor Jesus, em 8,32, vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos... Não é o slogan do Bolsonaro. A verdade aqui é Cristo Jesus. Essa verdade que nos liberta agora, que liberta a mulher samaritana para adorar a Deus em espírito e em verdade.
Porque agora em João 3, capítulo 5, versículo 8, num outro papo teológico agora sim, com alguém ligado à religião, ele vai perguntar, mas Jesus, é necessário nascer de novo? Como pode? Posso eu voltar para a barriga da minha mãe? Em verdade vos digo, Jesus responde para ele, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E ele continua descrevendo, você precisa nascer de novo. E esse papo aqui, irmãos, também um dos papos mais teológicos das Escrituras, descreve agora que envolve esse Espírito que em Cristo Jesus nós temos, num novo nascimento, numa nova vida em Cristo Jesus, onde agora temos um novo Espírito em Cristo Jesus. Por isso Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, não numa sinceridade de coração, não no espírito alegre, não no espírito positivo à adoração, mas numa verdade em Cristo Jesus e num espírito agora que vem do próprio Cristo em nós. Porque se você não estiver em Cristo, Deus não está nem ouvindo a sua adoração. E neste exato momento, muitas pessoas que não estão adorando neste Espírito, nessa verdade, estão nas igrejas, levantando as mãos, cantando, orando, mas não estão sendo ouvidas por Deus. Porque Deus quer adoradores que o adorem em Espírito, em verdade. Por isso, irmãos, que nesta semana que estamos começando, em nome de Cristo Jesus, você possa, assim, firmar um compromisso com o Senhor. Primeiro, se você não está em espírito e em verdade em Cristo Jesus, eu recomendo agora que você ore em nome de Jesus, para que o Espírito Santo de Deus promova em você arrependimento no seu coração, e que o Espírito Santo de Deus agora te ajude a crer em Jesus como Salvador de sua vida. Porque se você não estiver aqui, em espírito e em verdade, isso é um peso, isso é um fardo na sua vida. Isso é desgastante demais. Simplesmente a sua adoração bate nessa laje e não sai daqui. E se você está nessa condição, que em nome de Jesus, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Senhor, eu me arrependo da minha condição. Senhor, eu me arrependo porque eu estou longe do Senhor. Salva a minha vida. Salva a minha vida. Mas pastor, eu já fui batizado. Isso não quer dizer nada. Pastor, mas eu estou há 20 anos na igreja. Pensa bem. Agora você, meu querido irmão, minha irmã, que adora Cristo em espírito e em verdade, adora o Senhor em espírito e em verdade, peça a Deus nesta noite que em nome de Jesus, nada neste mundo afete a sua adoração. Nada neste mundo venha roubar o seu amor de Cristo Jesus, o amor que você tem por Deus, o seu trabalho. Não ame mais o seu trabalho que Deus. Se você está amando isso, crente, você que é crente em Cristo Jesus, se arrependa hoje, diga, Deus me perdoe em nome de Jesus. Porque é uma das principais desculpas que eu dou para não adorar a Deus. Porque eu estou trabalhando. Nada contra. Você tem que trabalhar, tá bom? Eu não estou falando para você amanhã pedir a conta do seu serviço. Mas eu estou dizendo que muitas vezes essa é a desculpa que nós damos para não adorarmos a Deus. Não é verdade? Estou cansado. Estou cansado também. Irmãos, descansou no feriado? Descansou no feriado? Eu não. Descansou, Joanes? Não. Você teve que roçar. Pô, a Rosane deu um dia de folga para você? Bem-vindo, estamos no mesmo barco, tá bom? Eu também não descansei, Joanes. Eu trabalhei na quinta eu até consegui descansar. Mas na sexta eu trabalhei, no sábado eu trabalhei, hoje eu trabalhei. Não é verdade? Estamos aqui adorando a Deus. Mesmo cansado. Em sacrifício ao Senhor.
de coração alegre, louvando a Deus, por mesmo que diante do cansaço, Deus está restaurando a nossa vida. Deu para entender? Se a mágoa está atrapalhando a sua adoração, é em nome de Jesus, crente, Deus, me perdoe porque eu sou magoado. Eu estou irado com aquele irmão e eu não quero mais ir na igreja lá porque eu vou ver aquele irmão e eu não quero adorar a Deus. E aí eu fico longe de Deus, eu fico longe da igreja, eu não estou mais na igreja porque eu estou magoado. Irmãos, olha que ponto já chegamos. Se liberte da mágoa e cultua a Deus. Uma vez uma pessoa disse assim, pastor, eu não vou tomar a ceia. Por quê? Ah, porque eu não estou bem. Eu falei, então, aí eu falei, mas e o que isso vai agregar na sua vida? Não, é que eu estou magoado com uma pessoa e eu não vou tomar. Mas faz quanto tempo você não toma? Ah, faz 1 ano. Eu falei, mas e você acha que você não tomar a ceia está te trazendo algum mérito em relação a isso? Ah, não sei. Não é mais fácil você pedir perdão para Deus e pedir perdão para a pessoa e tomar a ceia? Ou toma a ceia, pede perdão e vai, corre lá na igreja, sai da igreja e vai pedir perdão para ela. Não é mais fácil fazer isso. Mas ele acha que não vindo para a igreja, que não tomar a ceia, está sendo mais nobre do que buscar aquele que de fato é nobre, que é Cristo Jesus. Deu para entender? Se a mágoa tem te tirado você da adoração, se arrependa hoje em nome de Jesus. Que isso não seja o motivo de você cumprir a sua missão. Se outras coisas têm roubado o seu coração, que em nome de Jesus você peça perdão pela idolatria. Deus, o meu filho tem roubado o meu coração. Deus, a Netflix tem roubado o meu coração. Ó. Deus, o YouTube, a maratonar é gostoso. Está roubando o meu coração. Peça perdão para Deus. E que nessa semana que estamos começando, em nome de Jesus, irmãos, comece essa semana com o coração de adorador ao Senhor. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. E eu quero convidar você para orar junto comigo. Porque diante disso todos nós estamos nessa luta diária que tenta roubar o nosso coração de Deus. E vamos orar juntos, irmãos, nessa noite para que Deus nos ajude, em nome de Jesus, nessa luta contra o diabo que tenta enredar os nossos corações, a nossa mente e roubar de Deus.